É. Só alegria. 9 de julho. Quantos graus hoje, Renata? 21 frio, graus. hein? A gente Pra podia nós, estar tá frio. em casa de boa e estamos aqui gravando Isso um aí. podcast. Bom, galera, começa agora mais um podcast e eu tô com ela. O assunto é um assunto que eu sou apaixonado, empreendedorismo. E eu vou anunciar ela aqui, Renata Salgados. Que prazer ter você aqui. Prazer é meu. Eu que fico lisonjeada pelo convite. Muito feliz. Legal. Renata, começar te dando os parabéns, né? Obrigada. Você chegou até o final da mentoria do Lincoln Azevedo, todas as terças-feiras, 3 meses, e o Lincoln avisou, né? Ele deu spoiler. Só os poucos e bons vão chegar até o final. Isso aí. Então, parabéns. Renata, quero aproveitar que você está aqui hoje e perguntar como começou a sua jornada empreendedora. Conta um pouco pra gente. Nossa, minha jornada começou tem tempo. Quanto tempo? Já vai para 19 anos. Uau, 19 anos. 19 E de uma história de vida para hoje empreendedora. Antes só uma barraquinha de salgado, mas antes dessa barraquinha de salgado, uma vida muito difícil. Então, assim, é uma história muito longa. Então, teve o antes da barraquinha, uma vida muito difícil. Teve o tempo da minha barraca, que foi um tempo, assim, de renascimento daquela história difícil. E teve a história, após pandemia, que um novo renascimento para o Renato Salgado. Então, são 3 etapas que tem a minha vida. Que bacana. Então, vamos entender aí. Me conta essa primeira etapa. Eu estava casada, né, com o pai dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos. E meu filho pequeno tinha 1 aninho. A gente já vivia numa vida muito difícil, financeiramente mesmo. Brigas, relacionamento... um casamento que já não dava certo desde que a gente começou, e nessa época eu já estava com 14 anos de casada. Eu casei muito nova, com 15 anos, uma menina, saí de casa sem nenhuma expectativa de vida, casei apenas. Vivi uma vida muito difícil e a gente tinha comércio tentando sobreviver. Eu falo que eu sobrevivi esses 14 anos. E um dia a gente tinha um comércio numa comunidade que é aqui de Niterói, chamada Caramujo. A gente teve um comércio, uma padaria, assim, muito de bairro mesmo. E ali eu via um casal que todos os dias eles colocavam salgado na freezer, me pedia, posso apoiar aqui enquanto eu vou buscar mais em casa? Eu falei, pode. Isso eu vi por longo tempo. E passado esse tempo, eles brigaram lá, esse casal, e me ofereceu a parte dele, o rapaz. Então, do casal, o homem me ofereceu a parte dele, de uma barraca. Aí ele veio, olha, eu tenho uma barraca de salgado, tal, você não quer pegar, porque eu estou me separando e não quero mais, quero desfazer do meu negócio. Aí eu falei assim, querer eu quero, só que eu não tinha R$1. Realmente eu não tinha, porque a padaria era assim, comprava de manhã, de madrugada, fazia o pãozinho, vendia, para ali a gente ter o que comer e ia seguir. A gente ia até comprado uma casa ali mesmo, mas casa na comunidade, foi um preço bem baratinho. Tem uma casa muito grande, acho que foi R$5.000, essa ideia, parcelado não sei quantas vezes. Então, eu pagava bem pouquinho. E quando ela me ofereceu, ali eu vi uma possibilidade. Falei, cara, eu preciso me livrar disso tudo que eu estou vivendo. E como eu via que ele saía com aquele pote de salgado e vendia, eu falei, faz dinheiro. Aí eu falei, não tenho, mas eu vou tentar conseguir. E eu fui na casa do meu irmão era casado na época, e ele era porteiro. Hoje, graças a Deus, ele é um grande mestre de obra, tem uma equipe, e é ele que toma conta hoje do Renato Salgado. E eu fui na casa dele e falei assim, Carlos, o rapaz quer me vender, era quase um salário, eu não me recordo do valor. Você tem como me conseguir? Aí ele falou assim, Renata, eu não tenho, mas eu acabei de receber o meu pagamento. Eu falei, mas eu tenho que pagar minhas contas. Eu falei, quando você tem que pagar suas contas? Ele, daqui a 2 dias. Eu falei, então você me empresta por 2 dias? Aí, com certeza, ele arrumou uma briga em casa, mas ele me emprestou o dinheiro. Saí de lá com o dinheiro dele. E o que eu apostei?
naquilo que eu via. Se ele saía todo dia com aquele salgado e voltava com os potes vazios, falei, eu vou ter como devolver. Aí, mão na obra. Acordei cedo, comprei mercadoria. Na época, chamei minha ex-sogra, bateu uma massa, chamei um pessoal lá. O que eu comprei? Uma barraca de salgado, uma panela e 2 pessoas que modelavam o salgado na mão. A pessoa veio já no trabalho. Essas meninas vieram junto com a empresa ali que eu comprei, né? Aí, eu levei as meninas para dentro da padaria ali, que era muito... Olha, era uma padaria, mas numa situação crítica. Aí eu levei elas para ali, mas fiz ali com toda a vontade, né, o salgadinho. Saímos para vender. E na barraca já tinha 2 rapazes que vendiam também. Então, era um trabalho pronto. Eu peguei um trabalho pronto. Só que eu, por mais que eu sou moradora de Niterói a minha vida, eu não tinha hábito de sair, de andar em Niterói, centro, em frente ao terminal rodoviário. A primeira vez que eu desci para ver essa situação, eu me escondi atrás da barraca. Botei a mão no rosto e fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiquei apavorada, aquele entra e sai, aquele povo atropelando o outro e comprando salgado e saindo. Fiquei muito nervosa. Acho que eu fiquei só uns 20, 40 minutos. Eu falei para os meninos, quando vocês acabarem, vocês levam o que sobrar e o dinheiro para mim. Porque eles moravam perto da minha casa, então eles levavam. Aí isso foi passando, 1 mês, 2 meses, eu acompanhando, levava eles todos os dias, aquela rotina. E com 2 dias eu devolvi o dinheiro ao meu irmão. Fui lá, com 2 dias, devolvi o dinheiro. Isso que você está falando, Renata, acontece com muitos empresários no Brasil, né? Mais de 80% dos empresários empreendem por necessidade. Então, essa história que você acabou de contar, você realmente começou o seu negócio por necessidade. Por necessidade. Tem o bordão que ou a gente empreende na dor ou a gente empreende no amor. Eu fui na dor. Então, no seu caso aí, essa história de luta, você teve que plantar, teve que semear primeiro, teve que regar, passar por todas essas dores para você chegar e alcançar o sucesso que você tem hoje. Sim. Mas vamos falar de hoje. Eu já vi que foi uma história de muita luta, de muita superação. Sempre que eu vejo essa galera do comércio, do mercado, eu vejo que tem uma qualidade que poucos têm, que é a questão de não ter vaidade, de você poder abrir uma loja e estar ali e não ter aquela preocupação do que vão pensar de mim, o que vão pensar do meu negócio. Você deu a volta por cima, me conta um pouco sobre essa questão. Então, eu passei por isso, de as pessoas me olharem até quando eu era na barraca, né? Porque depois que eu vi que eu já poderia seguir com o olho, por mais que não era o que eu queria naquele momento, mas já tinha um olhar empreendedor. Você já tinha a visão. Já tinha visão. Eu olhava muito desperdício, eu falei, vou assumir. E assumi. Então, quando eu assumi, eu fui muito criticada, assim, por pessoas, assim, vai empurrar a barraca, vai vender, sabe? A minha mãe mora... Por que você não arruma um emprego? A minha mãe mora numa rua, assim, bem conceituada, em Pendotiba. As amigas, assim, né? Por que Renata não arruma um emprego no Plaza? A minha mãe, não, deixa minha filha lá. Deixa minha filha empurrando barraca. Por quê? Porque não é porque é aquele serviço que não me dava dignidade. Então, eu passei a fazer aquilo, falei, não, é o que eu tenho, então eu vou fazer de melhor. E isso eu trouxe. Comecei a dar a minha identidade naquele produto, comecei a dar a identidade do que eu achava que vai fazer dar certo, de nunca faltar, ser comprometida com o meu trabalho. Eu não precisava marcar com meus clientes, porque eles sabiam que chovendo ou com o sol eu estaria ali. Então, assim, esse foi um grande diferencial já ali. E fiquei ali durante mais uns 8 anos. Houve uma situação que em Niterói não pôde mais ficar. Teve a troca de governo. Roberto Silveira saiu, entrou o ex-atual. E eu tive que sair, porque ele tirou todos os camelô. Tentei a vida em São Gonçalo. Não deu certo durante 4 anos, mas tentei 4 anos em São Gonçalo. E a Niterói nos devolveram a licença. A gente lutando nesses 4 anos para ter a licença. E eu fui uma das primeiras a ser licenciada de Niterói. Que bacana. Então, a gente diz que a sorte só pega quem está em movimento, né? É. Que bacana, muito bacana ouvir sua história.
E essa já é a sua fase 2, essa já é a fase 2 do processo. Finalzinho do 2, sim. E aí você tá ali na luta, sai ali a liberação para você ter a sua loja. Foi tudo de bom, porque saiu a minha licença, porque assim, nesse período eu corria de guarda, muitos guardas corriam atrás de mim, a gente tá fazendo aquela boa amizade ali para poder conseguir trabalhar. Tinha dia que eu podia, tinha dia que não. Então, assim, cada dia era um dia diferente. Um dia eu estava aqui, um dia eu não podia aqui, eu estava lá. Então, mas eu sempre, assim, vendi. Não importasse aonde eu estivesse, eu vendia. Era até uma característica que eu vejo também é resiliência. Isso. Em nenhum momento você pensou em desistir? Não. Quando eu chegava lá, que dizia assim, a rua está alombrada. Eu falei, está alombrada? Posso aonde? Lá no final da Praça São João. Eu ia para a Praça São João e vendia. E os camelô ficavam, só a Renata que vende, só a Renata que vende. Filho, eu venho para trabalhar. Se for aqui ou ali, eu vou trabalhar e vou conseguir. Então, isso eu tive de bom também. E quando a gente estava assim, no auge assim, da barraca, o auge, porque já licenciada, eu saí de um lugar, fui para a principal, em frente mesmo ao terminal, na Rio Branco. Então, assim, onde era uma passagem de ônibus, de travessia. Então, assim, eu estava assim, no melhor ponto. Vendia muito, muito. Que eu tive que arrumar pessoas para me ajudar. Eu comecei um novo relacionamento, que ele também estava desempregado na época. E quando ele ia começar a trabalhar, eu falei, se junta comigo. E a gente era só namorado, porque tá bombando aqui. E a gente ali, era ele e funcionário já tinha 2 pessoas. Um era a minha filha, que ficava na barraca, e um era a menina que eu podia ter uma substituta na barraca pela lei ali. Então, ali eu só ficava na fabricação e eu sempre fabriquei o meu produto. Eu fabricando, a gente descia, botava para vender, voltava para casa muito cansado, que a gente passava o dia todo fabricando. E nisso veio a pandemia. Mas a gente estava assim, num auge de venda mesmo. Pra gente, assim, um auge muito grande de venda. E quando veio a pandemia... Isso é bacana. Só para a gente trazer um pouco de conceito, né? A gente diz assim que a gente precisa ter tráfego, né? E quanto maior o tráfego de pessoas passando, maior a chance dessas pessoas pararem na sua barraca. Então você estava no ponto certo, ponto de maior tráfego de pessoas. Quanto mais pessoas parando na sua barraca, aumentando o seu ticket médio, aumentando o seu faturamento. Sim. E aí, com isso, você começa já a ter receita para você ter pessoas trabalhando para você. E você começa agora a pensar em processo. De quem fabrica, de como que faz essa logística da sua barraca. Era tudo eu. Tudo isso você aprendeu? Você teve algum auxílio de alguma escola, do Sebrae? Foi tudo na raça? Na raça. Tudo no dia a dia. No que dava errado ontem, eu consertava hoje e assim a gente ia. O que deu certo, a gente aprimorava e seguia. Sempre empírico. Assim. Deu certo, continua. Sim, que legal. Sempre. E se aparecesse uma ideia nova, a gente seguia também. Renata, conta pra gente como é que foi o ponto de virada. Essa fase 3 aí que o pessoal todo mundo quer saber. Todo mundo. Como é que você chegou a construir esse império que você tem hoje em Niterói, maior loja de salgados da região? Conta pra gente. Veio a pandemia, qual foi algo sobrenatural, né? Que ninguém sabia o que era. Para mim também foi um descanso na época, pensamento de descanso. Falei, vou dar uma descansada, porque a gente está muito cansado. A gente vem aí de uma pegada de 2 anos interruptos sem parar. Mas passou 15 dias, a gente é muito elétrica. Eu fiquei, não aguento mais ficar dentro de casa. Passou 20 dias, eu tinha pessoas que trabalhavam comigo que eu precisei suprir esse tempo. A minha família, né, meus filhos, eu precisava suprir. E o que a gente tinha, eu já fico meio preocupada. E quando fez 30 dias, a minha filha chega em casa com um delivery. Hoje eu sei que é delivery. Aquele dia ela veio com uma sacola. Aí eu, o que foi isso? Eu falei, o que foi isso? Aí ela, iFood. Aí eu falei, que é? Uau! Que isso, mãe? Filhos, né? Isso é um aplicativo, tal. Eu falei, explica. Mas como? Ela me mostrou que ela foi lá no telefone, fez o pedido e o pedido chegou na minha porta. E eu tinha ouvido uma moto. Falei, o rapaz trouxe? O moço trouxe. Falei, aí ela me explicou. Aí eu fui procurar saber o que era. Aí fui lá no YouTube, procurei sobre o iFood, falou que tinha que se inscrever, mas as pessoas não tinha quase ninguém. Só tinha uma pessoa falando mesmo do iFood nessa época. Hoje ele é até o embaixador do iFood. E quando eu resolvi me inscrever, aí
antes de eu me inscrever, ele falou que as pessoas estavam levando de 1 a 3 meses para ser aceito no iFood. E isso foi se não me engano, numa quinta-feira que eu estava procurando sobre isso. E num sábado teve uma entrevista na televisão que eu via da igreja de umas mulheres empreendedoras. E eu comecei a assistir. E ela falou assim, lembra que quem vende é você? Não importa onde você esteja. Aquilo veio como um tiro, certo em mim. Aí eu falei, verdade. Essa é a minha frase desses anos todos de camelô. Aí eu me inscrevi na segunda-feira, na quarta-feira o iFood me aceitou. Não sabia mexer no computador, nem ligar um computador, mas eu tinha um computador em casa, meu genro, eu chamei ele, após o trabalho, ele foi lá em casa, eu falei, preciso montar um cardápio. Ele montou um cardápio, eu fui aí os 7 dias para o iFood ajeitar a minha loja, e quando ele liberou, eu fui fabricar. Falei, vou fabricar um pouquinho, não vai vender numa plataforma, vou botar hoje, não vai vender, vou vender um pouquinho, vou guardar um pouquinho, para não ficar com salgado velho na fresa. Eu botei para abrir 3 horas o iFood, quando foi 3h20, escutamos um barulhinho estranho tocar dentro de casa. E nem saber onde era, a gente sabia. O que está tocando? É um telefone, o que era? Era o iFood tocando, 3h20 da tarde, o primeiro pedido. Não tinha uma fritadeira montada, não tinha uma estrutura montada, não tinha nada. Foi uma correria só. E nesse mesmo dia saiu 33 pedidos. 33 pedidos, a qual meu esposo, sozinho, como estava em lockdown, ele fez de carro essas 33 entregas. Que bacana, Renata. Você contando a sua história, eu fico aqui pensando, né? Mulher, construir tudo isso, todos esses desafios que você passou, sair lá do caramujo, né? Do caramujo. Barraqueira, né? Como é que é o nome? Camelô, que você falou agora? Barraqueira. Né? Camelô. Era barraqueira também. Que bacana. Muito, muito inspiradora a sua história. E aí você, de novo, né, pega em movimento, a sorte te pega no caminho. E você tem aí um dos maiores segmentos que cresceu durante a pandemia. Foi o mercado, primeiro mercado digital, todo mundo migrou para o digital. E o mercado de alimentação e saúde são 2 necessidades cruciais do ser humano, da sobrevivência humana. E você estava lá, podendo servir, podendo prover alimentos aí para a pandemia e a alegria de todo mundo. Renata, muito bacana. Queria saber um pouco o que você pensa agora de futuro. Primeiro eu queria falar nessa fase 3 um pouco de números, né? Quem é a Renata Salgados hoje e o que você pensa de futuro? Hoje, o Renata Salgados é uma empresa, né? Ela hoje tem um CNPJ, que está em expansão todos os dias. Todos os dias a gente é atropelado por algo nos puxando, indo para a 3ª loja. A gente já tem a 3ª loja, vamos fazer uma reinauguração da 2ª e uma troca de nova loja, que foi a minha primeira loja. A gente está fazendo essa troca para uma loja física. Não vou dizer a maior, mas vai ser a minha 2ª maior loja, porque a minha maior loja é de Santa Rosa. E futuro da gente é ainda alcançar toda Niterói. Eu acredito que poucas pessoas de Niterói não consumiram ainda, porque a gente hoje a gente está numa marca assim, bem expressiva de atendimento. São mais de 2.000 pedidos semanais, eu acho, quinzenal. Mas vamos aproveitar então que a gente está aqui no AZVcast. Para quem está nos assistindo aqui, vende o seu salgado. Conta aí, por que eu preciso conhecer a Renata Salgados aqui de Niterói? O Renato Salgados, ele é coração, sabe? Não é só... Antes, era aquilo que eu tinha. Hoje, não. Hoje, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. O salgado é feito com dedicação. Hoje, não faço mais eu, mas passa por toda a minha inspeção. Então, a todo momento, eu estou ali mostrando para eles que não é apenas um salgado qualquer, é algo precioso que vai para uma mesa, que pessoas compartilham na mesa, se confraternizam. Então, é algo extraordinário, porque não é somente vou ali e vou comprar algo. Não, é algo que vai para uma mesa satisfazer aquela família, satisfazer uma reunião. E, assim,
a gente tem a frase, né? O melhor de Niterói, desde que a gente lançou os nossos tráfego pago, tráfego orgânico, a gente sempre lança a frase, Renato Salgados, o melhor de Niterói. O que a gente espera alcançar, realmente, ser o melhor de Niterói. Hoje a gente peca ainda em atendimento com atraso, mas por um lado é ruim, por um lado é bom. Porque todos os dias... Tá vendendo muito, Renata. Porque todos os dias nós somos pega nesse crescimento. Bacana. Muito bom. Parabéns. Né? A gente vai ter salgado aqui no podcast? Vamos mandar então, aí, produção. Já chegou, já mandou o salgado? Já chegou, tem que ter. Bom, muito bacana, inspiradora a sua história, Renata. Foi um prazer ter você aqui. Quero te agradecer de coração. Eu imagino que a sua história inspirou muitas mulheres que estão em casa, que às vezes não têm essa crença ou às vezes não teve essa visão, não tem essa inspiração. E vendo a sua história, ouvindo a sua história, realmente você vai poder trazer muitos empresários para seguirem os seus propósitos. Um prazer ter você aqui, Renata. Prazer é meu, fico muito feliz e agradecida pelo convite e poder inspirar mulheres, homens, né, que precisam às vezes de um start para fazer, né? A gente não tem que esperar pronto, mas sim às vezes fazer, né? Fazer acontecer, então, que seja bom. Maravilha, pessoal. É isso. Dia da sua performance foi tão boa que eu não interrompi.